Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui novamente para gravar mais um vídeo. De fato, a minha intenção era como eu gostei muito lá do trabalho do Russell Crowe no filme Fúria Incontrolável, me deu vontade de assistir outros filmes com Russell Crowe. Na verdade, de rever algumas obras dele, né? Como por exemplo, Uma Mente Brilhante, Dois Caras Legais, que é um filme dele que eu assisti bem recentemente, apesar de ser um filme bobo. Eu gostei muito do filme, então eu gostaria de assistir com mais atenção, rever Los Angeles, Cidade Proibida, que tem aquele elenco estelar. Tem essa série de filmes que vão concorrer ao Oscar, mas que eu não fiquei muito empolgado com nenhum deles. Aí eu me lembrei, cara, eu acabo de assistir o último episódio da série X. Então, por que não gravar um pequeno vídeo falando sobre essa série, né? Se eu gostei, se eu não gostei, etc. E é bacana porque na escola sempre me perguntam, né? Professor, se eu assiste quais séries? Se eu gosto de séries? Eu sempre digo a mesma coisa. Não, eu não gosto de seriadas pelos motivos que, de certa forma, eu já enunciei aqui, né? Porque eu gosto de ver e rever várias vezes determinadas coisas que me agradam mais. Então, assim, boa parte dessas séries, pelo que eu percebo, elas são bem descartáveis. Ou são, como dizem, água de salsicha, ou seja, é mais do mesmo, ou elas são, entre aspas, para. Assim, né, entre aspas, infelizmente elas são descartáveis. Né? Nesses últimos anos, tem 3 séries ali que eu vi e revi, que são muito boas, como por exemplo Chernobyl, aquelas 3 primeiras temporadas de Game of Thrones eu revi algumas vezes. O resto eu vi assim com muito mau gosto, porque eu acho que quanto mais o tempo passava, pior ficava a série. Então, assim como eu disse, eu vi ali as 3 primeiras temporadas, que eu achei muito boas, mas o resto ela vai se tornando cada vez mais intragável. Eu vi aquela série da qual eu não sei pronunciar o nome, que é Stranger Things, uma coisa assim, a minha língua não permite falar o nome. E, repetindo, eu acabei de assistir o último episódio do Capitão América e... Ah, não, Capitão América não. É Falcão e o Soldado Invernal. Porque, repetindo, eu não gosto da maior parte dos seriados porque eles são descartáveis. Você vê uma vez, ele não tem nada assim de destaque e que leve de fato o público a sentir essa vontade de ver outra vez. E principalmente na nossa era, desses produtos que são cada vez mais descartáveis e são simplesmente enlatados. Né? Eles seguem uma determinada fórmula pré-estabelecida e amplamente usada e muda um ator, muda um pouco o enfoque, mas de fato o produto que eles apresentam é simplesmente mais do mesmo. Mas eu estava sem fazer nada, né? E acompanhando os comentários pela internet, porque, repetindo, parece que esses produtos eles se tornam cada vez mais descartáveis. E assim, se você não vê de imediato, quando eles são lançados, 2 ou 3 dias depois eles já são assuntos mortos e irrelevantes. Né? Então eles não são mais assuntos e temas relevantes, né, na infovia, né, na internet, nas redes sociais, etc. Então, repetindo, ou você vê no dia que ela estreia, ou ela se torna irrelevante. Porque é problemático você pensar em produtos que são tão caros e que são de fato descartáveis. Então, isso leva a que esses produtos sejam feitos em trás com um desleixo cada vez maior. E essas últimas 2 séries aí da Disney Plus, por elas terem um orçamento um pouco maior e para atraírem o público, elas, entre aspas, de uma forma meio ilusória, elas supostamente apresentavam uma perspectiva diferente daquilo que o público estava habituado. Mas, de fato, quando você assiste, tu percebe que é o mais do mesmo. São só os atores que são diferentes das séries anteriores, mudam
entrar essas locações, né, o uniforme, mas de fato o produto que eles oferecem é o mesmo, né? Há sempre algum tema relevante ali e instigante sendo comentado, justamente para que a série não fique igual às anteriores ou às que virão logo posteriormente, mas no fundo é entre si a mesma história que é contada, os dilemas são muito parecidos, o desenvolvimento das personagens também, que repetindo, todos eles são feitos para serem descartáveis, né? Ou você vê no dia da estreia, ou 2, 3 dias depois não é mais um produto relevante, né? E o investimento no marketing, né, e no merchandising é tão colossal que as pessoas mais inesperadas se tornam fãs daqueles personagens para as quais elas acabaram de serem apresentadas. Porque, de fato, eu tinha algumas revistas, né, do Soldado Invernal, né, que é do Eric Brubaker, né? Tem algumas revistas antigas do Falcão e Capitão América, só que estão ali na prateleira tão alta e atrás de tantas outras revistas que me deu preguiça só de pensar em procurar para reler e ver ali os pontos de referência das revistas no filme, ou aliás, na série. Mas me deu um arrependimento de não voltar a reler, mas aí são águas passadas, né? E, assim, os atores, eu não vou falar mal deles, eu acho que eles são muito bons, eles são competentes, vale a pena ver. Porque, assim, uma coisa que me incomoda em alguns desses produtos aí da chamada indústria cultural, da cultura de massa, né? Pegar aqui o Walter Benjamin, do outro lado lá, o Adorno, né? Porque, assim, o Adorno, ele vê esses produtos entre aspas, indústria cultural de uma perspectiva ruim. Eu não, acho que eu fico com Walter Benjamin mesmo. Porque assim, no meio de tanta mediocridade, como eles são produzidos em grande quantidade, casualmente surge algo de relevante ali nessa produção. E eu acho que é o caso dessa série aqui, né, do Falcão e do Soldado Invernal. Agora, dá um break, né, corta e eu preciso falar um pouco da sinopse, né, da série, como se ninguém soubesse do que se trata, né? Mas mesmo assim eu vou fingir que ninguém sabe, que ninguém ouviu falar, que na verdade já é um assunto morto, porque o último episódio estreou na madrugada do dia anterior a isso que eu estou falando. Então, assim, hoje ele já não é novidade para ninguém. Quem viu, viu. Quem não viu, não tem mais interesse, porque o interesse agora é completamente captado pela próxima série. Então, assim, se você não viu a antiga, entre aspas, não interessa mais que ela seja vista. O importante é que sua atenção seja cooptada pelo novo produto que já está ali empacotado no papel do presente, que está pronto a ser apresentado para esse público ávido por produtos completamente, como posso dizer, esvaziado de algum tipo de aura, né? Mas, como eu disse, casualmente surge alguma coisa nova, porque assim como o Benjamin e o Baudelaire e também o Rimbaud, né, que é o meu poeta preferido, eu fico encantado com esses produtos brilhantes e reluzentes que são apresentados nas vitrines, né, dessas lojas da, da cultura de massa, né? Não vou negar que eu sou atraído e não é um ponto negativo, porque casualmente dessa inundação de produtos aparentemente supérfluos, surgem coisas que são positivas, que repetindo é o caso dessa série. Aí, repetindo a expressão, dar um break e falar um pouco sobre a sinopse da série. E primeiro do que ela se trata, né? Porque primeiro é uma série curta, até uma menina da escola, né, uma aluna, ela comentou, mas é uma série muito curta, só tem 6 episódios. Que bom, eu disse que só tem 6 episódios. Porque pelo menos assim ela não se torna repetitiva, porque o que eu percebo em algumas dessas séries que eu acompanhei nos últimos anos é que há sempre mais episódios do que a história lhe comportaria. E esses episódios extras, eles existem ali pura e simplesmente para, entre aspas, vender mais algum produto. E essa não, por ela só ter 6 episódios, ela é mais enxuta, eles não precisam ficar
não tem, entre aspas, não tem uma barriga, não tem aquele episódio ou outro que você diz, poxa, ele não contribui em nada para o desenvolvimento da trama, e ele está ali pura e simplesmente para que o público tenha uma hora a mais de produto para comprar. Não, acho que nada na série é descartável, todos os momentos são bem utilizados. E olhe, estou chamando de série, mas teve episódios nessa série que teve 48, 47, 49 minutos. Isso é quase um média-metragem, né? São 6 episódios, mas como disse, em média, eles tinham ali 40 minutos, alguns que eram um pouco menores, né? Tinham 34 minutos, mas boa parte deles, em especial os últimos, tinham ali na faixa dos 48 minutos. Então, assim, é uma série curta, pelo fato dele só ter 6 episódios, mas é longa quando você parar para pensar a duração de cada episódio. Eu achei bem positivo isso. Repetindo, falar uma sinopse, né? No final lá do último filme, né, o Vingadores Endgames, que eu acho que é o quarto filme já perdi as contas, o Capitão América, entre aspas, ele se aposenta e passa adiante o seu legado, né, representado pelo escudo, para um dos seus companheiros, que era o seu melhor amigo, que é o Sam Wilson, que era o Falcão, que é interpretado pelo, até anotei o nome para não acontecer o que aconteceu lá com o Marlon Brando, que eu esqueci o nome, que é interpretado pelo Anthony Mackie, que eu já tinha assistido alguns filmes com ele. Essa entrada nele no cinema, no filme dos Vingadores, na verdade eu acho que ele aparece no Capitão América 2, né, que é o Soldado Invernal. Eu já vi assistindo o filme com ele, que é aquele No Pain, No Gain, que é um filme hilário. Infelizmente eu só assisti esse No Pain, No Gain, que é o... Eu não sei como não me recordo como é que ficou o nome em português. Mas pô, é uma comédia daquelas de fato hilárias. Eu morri de rir da primeira vez que eu assisti. Na segunda eu continuo achando igualmente engraçada. Mas infelizmente eu não voltei a ver esse filme. Eu não sei onde que ele está disponível. Porque assim, quando eu era adolescente ainda havia umas locadoras. Na adolescência você tinha os filmes em DVDs que você poderia comprar. Hoje não. Ou o filme não, se o filme não estiver na Netflix, aí você não tem acesso, você não vê, pronto, acabou, o filme morre. E é um ponto muito negativo para essas gerações atuais, porque elas ficam reféns ali dessas plataformas. Então, se o filme não estiver ali, você não vê. Porque, por exemplo, há muito tempo que eu queria rever aquele, nem rever, ver, que é A Dança dos Vampiros, do Roman Polanski. Não tem em lugar nenhum. Você não encontra em DVD, não tem nessas plataformas aí que eles chamam de streamers. Pronto, então você não vê, não tem onde assistir. E é o que aconteceu com esse filme, No Pain, No Gain. Tem esse ator, que é o Anthony Mackie, tem o... Meu Deus, como é que é o nome dele? É o The Rock, né? E tem um terceiro componente no filme, que é, poxa, é um filme muito engraçado. Eu gostaria muito de rever, porque eles fazem uma paródia com aqueles brutamontes que passam a vida nas academias e tal, né? Muito bom. E voltando, né? No final lá do filme Indie Games, que eu acho que é Vingadores 4, não sei, uma dessas bobagens aí, o Capitão América ele se aposenta, passa seu legado para o Sam Wilson, que é o Falcão, que é, entre aspas, o melhor amigo dele, e esse legado é representado pelo escudo do Capitão América e break, acaba o filme. E é desse ponto em diante que começa o seriado Falcão e o Soldado Invernal. Porque é uma discussão, porque essa, né, como eu posso chamar, nesse estágio contemporâneo da, da cultura de massa, ou da indústria cultural, lá pegando a expressão de Walter Benjamin e do Adorno, né, que são da Escola de Frankfurt, no estágio atual dessa produção industrial da cultura, esses produtos eles são multimídias. Porque, assim, como eu disse, no final do Endgames, há essa, entre aspas, a passagem de tocha, essa passagem do legado, o novo Capitão América será o Sam Wilson, né, que é esse ator aí, o Anthony Mackie, que é, que é negro, né? Na trama seria
um detalhe, né? Mas na série não é. É como eu disse, como nesse estágio da indústria cultural, da cultura de massa, esses produtos eles são multimídias, porque a discussão ela não se encerra naquele produto específico, que no caso é o filme, né, o Endgames, né, o Vingadores 4. Mas você tem, na verdade, essa discussão que é continuada através de outras mídias, né, das redes sociais. Né, como, porque, como eu disse, ao final do filme, lá o Endgame, você sabe, você público, né, por mais burro que você seja, que o novo Capitão América é o Sam Wilson, é o Falcão, é um Capitão América negro. E no seriado, logo na primeira cena, na verdade na segunda, que na primeira é uma daquelas cenas de ação eletrizantes, aí você até fica pensando, meu Deus, como é que se gasta tanto dinheiro para fazer uma série? Mas depois você percebe o porquê. Né? O Sam Wilson, ele se diz indigno, digamos assim, né, de herdar ali esse manto, né, o escudo do Capitão América, e resolve continuar como o Falcão. E já que ele não quer, né, numa jogada de marketing, o governo americano, ali, o exército, encontra um, entre aspas, novo Capitão América, que, como disse, eu anotei o nome para não esquecer como eu fiz com o Marlon Brando, que é o Wayne Russell, que eu nunca tinha visto esse ator. Ele se torna, entre aspas, o novo Capitão América, e no desdobrar da série, como a série de referências a um outro grupo de heróis, que é o Thunderbolts, no final ele não há uma série de dilemas que se apresentam ao longo da trama. O Capitão América, de fato, o novo, é o Sam Wilson, e esse White Russell vira um, em traços, o agente americano, que é uma personagem que aparece recorrentemente nas histórias em quadrinhos. Eu não peguei as minhas para mostrar, porque estão assim bem alto, e tem uma série de livros na frente deles, então eu não quis ter trabalho de mexer nessas revistas velhas, então deixei lá guardado. E como eu disse, né, há essa tríade de personagens no filme. Tem essas duas centrais, que são o Falcão, que é o Sam Wilson, interpretado pelo Anthony Mackie, e tem o Soldado Invernal, que é o Buck Barnes, que é o Sebastian Stan, o ator, no caso. E é bacana porque há essas duas subtramas que são trabalhadas, porque, como eu disse, é uma série tão curta, 6 episódios, e há uma série de subtramas que são apresentados na série. E há essas três personagens principais, que são o agente americano, que é o White Russell, que seria, entre aspas, esse novo Capitão América, tem o Sam Wilson, que é o Falcão, né? E tem o Buck Barnes, que é o Soldado Invernal, é um cara lá que teve o braço amputado, e esse braço foi substituído por um braço biônico e tal, né? Então ele é super forte e tal, né? Porque tem, como eu disse, tem essas três subtramas que se desenvolvem, né, de forma paralela ao longo desses 6 episódios. Porque primeiro tem esse Buck Barnes, que é o Soldado Invernal. Ele era em traços, uma máquina de matar do governo soviético ao longo da Guerra Fria. E eles passam por uma série de por uma lavagem cerebral, e ele era, repetindo, era essa arma de matar usada ali recorrentemente pelo governo soviético, e agora, após passar por um tratamento psiquiátrico, não sei, ele consegue se livrar desse controle mental ali dos soviéticos, né, porque sempre tem que citar essa ameaça comunista, né, porque os comunistas querem dominar o mundo. E o Buck Barnes, ele quer, entre aspas, se redimir desses crimes cometidos por ele no passado, a mando do governo soviético. Né? E, enfim, tem essa trama dele aí. Tem a outra, do agente americano, que supostamente seria o novo Capitão América, e ele, entre aspas, ele quer se mostrar eficiente o suficiente como soldado ali, né, em batalha, para merecer esse título, né, do novo Capitão América. Né? Aí uma série de dilemas que ele enfrenta. E tem o Sam Wilson, né, que é o Falcão, que seria supostamente também um concorrente a ser o novo Capitão América. E de fato, apesar do seriado se chamar Falcão
e O Soldado Invernal, a série é basicamente centrada na personagem do Sam Wilson, que é interpretada pelo Anthony Mackie, que, repetindo, eu fiz questão de anotar para não esquecer, assim como eu fiz com Marlon Brando, quando tentei falar sobre Apocalipse Now, que realmente é tanto nome que se a gente não anotar, porque não tem só esses três personagens, né? Tem também a, a sobrinha lá da gente Carter, que é a Emily Van Camp, que eu também não assisti nenhum filme com ela. Para mim, ela simplesmente brota no filme do Soldado Invernal, que é o Capitão América 2. Tem uma série de personagens que aparecem também. Tem o Barão Zemo, que é o Daniel Brown. Apesar de ter esse sobrenome, Brown, eu descobri que ele é filho de um brasileiro com uma espanhola. Então, assim, tem um ator hispano-brasileiro ali na série. Tem um latino na série. Tem um outro latino também na série, que ele será, entre aspas, o novo Falcão. Então, assim, e tem uma série de atores orientais. É uma série, de fato, multiétnica. Porque, realmente, uma coisa que me incomoda muito nos filmes, entre aspas, contemporâneos no sentido de serem assim, mais próximos de nós, é que eles têm essa ânsia de supostamente trabalhar com a representatividade. Então tem que ter a mulher negra, tem que ter o gay, tem que ter o latino, tem que ter etc. Tem que ter essas várias etnias, essas várias minorias do filme para dizer que eles são supostamente inclusivos. E ficam com aquele discurso meio esvaziado, né, entre aspas, esvazia essa discussão acerca do respeito, da alteridade, né, da convivência pacífica, né, e a aceitação das chamadas minorias, etc. E nesse filme, apesar dele trabalhar com esses temas, isso não é colocado de uma forma fascistoide, né? Você, de fato, aquele público que é, entre aspas, um pouquinho mais tosco e avesso a esse tipo de discussão, ele não se sente ofendido, porque, como eu disse, como ele é tosco, ele não percebe que o filme trabalha sobre isso, e de forma quase que subliminar essas ideias de respeito, de afabilidade, de convivência pacífica com o diferente é transmitido, e às vezes ele nem percebe, quando esse público é muito tosco, que essas ideias são passadas ali. Porque um dos pontos altos ali da série, né, de Falcon and the Winter Soldier, né, o Falcão Soldado Invernal, é quando o Sam Wilson ele se depara com o Isaiah Brad, que é, entre aspas, um Capitão América negro, que existiu ali durante o período da Segunda Guerra Mundial, mas que, diferente do, da personagem de Chris Evans, né, que é o Steve Rogers, né, que é o Capitão América, que foi glorificado, esse, né, o Isaías, ele foi ocultado, ele passou mais de 30 anos da vida dele preso, sendo alvo de testes e de experimentos científicos, porque ele é negro, né? E, assim, e a América, na concepção dele, eu acho que eu concordo, não aceitaria como um representante máximo da sua potência militar e heróica um homem que fosse negro. E como eu disse, eu acho que é no episódio 4 que ele tem um diálogo ali bem impactante, né, com o Sam Wilson, que é aquela que ele diz, né, que nós passamos, nós, né, os negros somos escravizados há 500 anos. Então, a América nunca aceitará um Capitão América negro, e mesmo que o aceite, nenhum um negro que tenha dignidade, né, hombridade, o termo que vocês preferirem, aceitaria usar as cores desse país, ou aceitaria esse posto de Capitão América diante da carga de opressão e violência a qual o nosso povo foi exposto há séculos, não só no passado, mas agora. E, de fato, esse é o tema central do filme, né? Como que essa comunidade americana tratou
os negros, né, ao longo da sua história. Porque não é uma coisa como algumas pessoas dizem, né, o escravismo já acabou, né, os negros foram incorporados à sociedade. Mentira, basta você andar pelas ruas e a série, como eu disse, ele não fica martelando essa ideia na sua cara o tempo inteiro, ele apresenta isso ao longo da série, no cotidiano, porque o racismo não é um elemento que se expressa, que se apresenta de forma pontual na vida das pessoas. Não é? Os negros, os mestiços, os mulatos, eles são alvos de preconceito cotidianamente, né? De opressão, de violência, de perseguição, etc. E a série essa, né? do Falcão, esse preconceito ele aparece recorrentemente e, como eu digo, de formas ali a demonstrar o como que esse racismo ele se expressa na vida cotidiana ali do homem e da mulher negra. Como, por exemplo, tem um momento, acho que é ali, logo no segundo episódio, que o Bucky Barnes, que é o soldado invernal, tá na discussão ali, né, meio amistosa na rua com o Sam Wilson, aí para uma viatura da polícia, encosta o Sam Wilson na parede e perguntam lá pro Bucky, ele está te incomodando, né? O que esse negro está fazendo, né? Porque assim, pô, você tem dois homens discutindo e um é negro, o negro é o culpado pela discussão, pela violência, ele que é o agressor, não o branco. E é muito bacana, como eu disse, como ele apresenta essa ideia que é verdadeira, de que o racismo ele se expressa nessas ações cotidianas. E diariamente o homem e a mulher negra ela sofre essa opressão, ou violência, discriminação, ele é relegado a postos inferiores. Né? Aí, como eu disse, no filme, ou aliás na série, parece meio bobo, porque enfim, né, inspirado em traços, em histórias em quadrinhos que são voltados para o público infanto-juvenil. E essa discussão nas histórias em quadrinhos, ela muitas vezes é apresentada de uma forma simplória, né? E tanto no filme, lá, o Vingadores 4, como aqui na série, né, o Falcão e o Soldado Invernal, isso aparece metaforizado nessa nesse legado do Capitão América. Né? Quem será o novo Capitão América? O homem caucasiano, né, o branco, dos olhos azuis, loiro, etc., ou o negro? Claro que o Capitão América tem que ser o branco, né? Não pode ser o negro. E como eu disse, parece bobo, mas como é um produto enlatado, voltado para o público infanto-juvenil e adolescente, esse discurso não pode ser colocado de uma forma meio fascistoide, não é muito taxativa, tem que ser mostrado de uma forma casual e que esse público ele consiga compreender qual é essa mensagem de fundo para a série, né, para a obra, que é essa perspectiva de que estamos no século XXI e precisamos tratar da questão do racismo com uma seriedade devida e de uma forma nova, porque na série esse Isaías, Isaías Brad e o Sam Wilson, eles metaforizam formas diferentes de como a comunidade negra, né, e principalmente desses grupos de militância pelos direitos civis dos negros, tratam essa questão, porque parece que, como eu disse, o Isaías ele representa uma forma, entre aspas, antiga e que guarda um certo rancor em relação a como lidar com o racismo e superar o racismo, e o Sam Wilson ele representa uma perspectiva nova, porque assim, estamos no século XXI, há esse legado do escravismo e da opressão, mas cada geração nova tem essa possibilidade de lidar com esses problemas de forma diferente e tem essa responsabilidade da tentativa de superar esses problemas do racismo, da opressão e da violência de uma forma diferente. E como eu disse na série, né, chama filme, o Sam Wilson ele metaforiza isso, né? Essa possibilidade nova de lidar com o racismo, né? Não a partir, entre aspas, de um certo rancor ou violência, mas de uma forma outra, né? Porque estamos em outros tempos, apesar do problema ser recorrente, mas que é possível lidar de uma forma outra com
dessa tentativa de superação do racismo. Ponto. Porque, primeiro, existem outros problemas que são correlatos, né? E nós podemos unir forças para tentar superar esse tipo de problema. Eu gostei muito assim da série. Não é um tipo de coisa que eu voltarei a rever, a não ser por momentos assim bem pontuais. Se eu pudesse, eu faria uma edição da série, guardaria alguns debates ali em especial e o resto eu jogaria fora, descartaria, porque repetindo, né? É, é um produto que é descartável, que é feito para você ver, curtir ou não e jogar fora. Pronto. Básico. Não acho que é algo condenável, é característico da produção da nossa era. Não acho algo negativo. Eu acho que é uma boa porta de entrada aí para esse público infanto-juvenil ou adolescente lidar com esse problema, em especial nos tempos atuais, nos quais há essa recrudescência ou uma certa liberalidade em relação a determinados discursos ligados ao fascismo, ao nazismo, etc., ou neonazismo. Então, assim, apresentar para essa geração atual, que fica tão vulnerável a esse, entre aspas, discurso de ódio, e de uma forma que não seja violento, é bacana. Porque, assim, se a série Falcão e o Soldado Invernal enunciasse de princípio que o tema central da série seria é, superação do racismo, talvez boa parte do público torceria o nariz e não acompanharia a série. Então, assim, por mais que ela se propôsse a tratar de um tema altamente relevante, importante, não só para a nossa era, mas ad eterno, que é o do preconceito ao outro, seja ao negro, seja ao imigrante, por exemplo, ou à mulher, que na série, repetindo, apesar de os personagens protagonistas serem o Sam Wilson e o Bucky Barnes, que é o Soldado Invernal e o Falcão, né? Há uma série de personagens femininas na série que são muito boas. Tem a irmã do Sam Wilson, tem a sobrinha lá da gente Carter, eu até anotei, porque é um nome estranho, eu não ia conseguir lembrar nunca. Onde é que eu anotei? Que eu gostaria de falar dela, mas é um nome que é impronunciável para mim. que são as atrizes que interpretam as seguranças lá do, do Pantera Negra, que elas aparecem na série. Mas são os nomes tão. Florina Kazumba, que é a Io. Porque realmente, como eu disse, tem uma série de personagens femininas que são importantíssimas ali para a série, que na verdade tem apesar delas não terem o protagonismo na série, mas toda vez que elas aparecem, elas se tornam ali o foco, porque primeiro são atrizes excelentes e as personagens ocupam ali papéis definidores na série, e fora e como eu disse, é uma série, entre aspas, multiétnica, mas tem latinos, negros, né, hispânicos, etc. Mas não fica algo panfletário, como eu disse, um público mais fascistoide ou direitista não se sentiria ofendido de início e se recusaria a assistir a obra, então ele é atraído. E há essa série de produtos que são apresentados ali e ele invariavelmente é levado a refletir sobre temas que, em circunstâncias habituais, ele não pararia para refletir. Assim, tem esse ponto que eu achei bastante positivo na série, porque ao menos esses meninos e meninas que assistiram, né, a série, elas são convidadas a refletir sobre essa série de temas que são altamente relevantes, né? Sobre as consequências do racismo, essas tentativas de superação do racismo, do papel da mulher na sociedade, porque, como eu disse, as mulheres da série não estão ali para serem salvas, né? Elas estão ali porque elas atuam de forma decisiva no desenrolar da trama. Tem a personagem que, entre aspas, a vilã da série, que é uma menina também, que é uma adolescente. Então, assim, é bem legal isso na série também. Porque, como eu disse,
a participação feminina ela é sempre presente e imprescindível para o encaminhar-se, né, o progredir da série. Tem ali um flerte, né, do Soldado Invernal, que é esse Bucky Barnes com Ayo, que é essa atriz lá do Wakanda, né? Que é essa menina negra que aparece na série, que eu achei bacana também. Enfim, né? Tem uma série de pontos positivos, acho que vale a pena ver aí o Falcão e o Soldado Invernal. Mas como disse, é aquele tipo de coisa que você verá uma vez, depois não vai ter vontade de voltar a assistir, porque há esse ponto positivo que é o do. Aliás, todos esses produtos, como eles são, entre aspas, descartáveis, o importante é que você veja na hora que ele estreou. Depois, pronto, já passou. Agora é a vez da nova série, do novo filme, da nova personagem e pronto. E, como eu disse, ele serve como trampolim para outros produtos. Né? Terá uma segunda temporada. Quem é esse grupo que eles, entre aspas, enunciam no final da série? Que quem acompanha uma outra revista sabe que eles estão falando dos Thunderbolts, mas, como disse, você fica na expectativa disso derivar a um novo filme, uma nova série, e no final o importante é isso, né? É produzir novos produtos para serem vendidos, ponto. E o tema do racismo, da questão da imigração, do local da mulher na sociedade, da, do, dos malefícios que o sistema bancário produz na sociedade, do desemprego, são subtemas que são colocados na obra para dar a impressão de que ela tem uma certa substância, né? Tem um tutano ali para poder ser sugado, mas que de fato eles não são importantes. O importante são os novos bonecos que surgem a partir do filme, né? Que serviram ali para aqueles fatores com merchandising, né? Tem o Capitão América novo, tem o Agente Americano, tem o novo Falcão, tem o novo uniforme para as Dora Milaje, que são essas personagens da guarda pessoal do rei de Wakanda. Quer dizer, tem essa nova Agente Carter, tem os Thunderbolts. Quer dizer, no fundo, o mote, o objetivo da série é apresentar novos produtos comercializáveis. E esses aparentes subtemas que existem na trama, como o do racismo, o do papel do homem e da mulher negra na sociedade americana, o papel cada vez mais crescente da mulher na sociedade odierna, a da questão dos imigrantes, são, repetindo, subtemas. Eles estão ali na trama para dar a impressão que ela tem algum tutano, que ela tem alguma substância a ser sorvida pelo público, mas o importante são os produtos que derivam da série, como é o novo Capitão América, é o novo Falcão, é o Agente Americano, são os Thunderbolts. O importante na série, no caso, é esse trampolim para novos produtos comercializáveis. E os subtemas são só subtemas para manter o público, entre aspas, distraído. Mas é nesse espaço, nessa lacuna, né, entre a distração e a reflexão que surge o espaço da contestação. Porque, repetindo, eu fico imaginando ali o adolescente né, de 13, 14, 15 anos que assiste essa série e é apresentada uma série de discussões que talvez no cotidiano ela não tivesse acesso e a partir dali ela pode despertar-se para uma série de problemáticas do seu cotidiano. E como eu disse, por mais que as possibilidades sejam escassas, acho que a gente tem que se apegar a essas possibilidades esparsas e progredir e avançar. Eu acho que para esse tipo de obra, o importante é sempre isso, não analisar os pontos negativos, mas se apegar aos pontos positivos que ela nos permitem, tanto de reflexão quanto de questionamento e de qualquer forma cada possibilidade nova. Até até ter um momento no filme que eles dizem para o Sam Wilson, você não é um Malcolm, você não é um Luther King, você não é nem sequer um Mandela. Mas, enfim, né, deu seu recado. E eu acho que é essa, entre aspas, essa mensagem, essa moral final que fica do filme. Porque, assim, no cotidiano, como é que se dá, nervura do real,
nós não somos, né, o Malcolm X, nós não somos membros ali dos Panteras Negras, nós não somos da igreja lá do Martin Luther King, não estamos lá na luta contra o apartheid, né, não fizemos parte dos grupos de resistência contra o escravismo negro, mas nas nossas atividades cotidianas nós podemos sim contribuir para a superação do racismo, do machismo, da xenofobia, etc. Porque são essas ações cotidianas, nessas pequenas possibilidades de respiro e possibilidades de reflexão, que se encontra de fato, pelo menos no meu entender, as possibilidades de solucionamento, de solução para esses problemas. Porque a solução elas não cairão dos céus, são nas ações cotidianas, né, dos homens e das mulheres que existe essa possibilidade, repetindo, de superação desses problemas. E a série, só para encerrar, ela é bem hábia nesse quesito, porque não adianta simplesmente aquele discurso muito panfletário, opressivo e violento. Porque, como o personagem lá do Isaías diz, nós somos escravos há 500 anos. Então, o que se dá a entender do filme que não é simplesmente através da violência que se resolverá esse tipo de problema, mas a partir dessa busca de novas possibilidades de resistência. E, como eu disse, eu acho que é um produto, né, essa série muito importante para esses meninos e meninas que estão ali na pré-adolescência, né, tem 12, 13 anos, começam a refletir sobre esse tipo de tema e mesmo nesse tipo de produto, que é simplesmente algo a ser comercializável, que é possível sim encontrar portas, né, que abram a mente para essas novas possibilidades de percepção, de lidar com esses problemas. Eu acho que vale a pena ver aí o Falcão e o Soldado Invernal, em especial por ser uma série muito curta, né, em 6 episódios. É melhor que não se veja assim tudo em sequência, porque, como disse, episódios são muito longos, quase 50 minutos. Então, para você assistir 6 episódios de quase 50 minutos, demanda muito tempo. E por enquanto é só. Eu vou voltar lá pro Prime Video para ver as falsas pérolas que eles têm por lá, porque casualmente tem algum filme relevante que vale a pena ver. Então por enquanto é só. Até o próximo vídeo, né?